pessoal, boa tarde. Como estão nessa quarentena? Só em casa, né? Com certeza. Tem que ficar em casa para se cuidar, tá bom? Então hoje a nossa aula vai ser de ciências, né? A gente estava aprendendo sobre os estados físicos das substâncias. Então é assim, ó, vocês vão lá na página 24, né? Onde começa essa parte explicando, né, o conceito certinho sobre os estados físicos das substâncias. Então, na nossa natureza, as substâncias, elas podem ser encontradas em 3 estados físicos, né, que é o sólido, o líquido e o gasoso, né? Então, nesse vídeo eu vou explicar cada um deles e depois eu vou mandar uma atividade para vocês para fixar melhor sobre o conteúdo, tá bom? Bom, ali no livro, pessoal, tem um exemplo do estado sólido. Então, é assim, no estado sólido, ele apresenta uma forma definida. Então, os exemplos estão ali, ó, como uma árvore, uma pedra, um caderno, um óculos. Então, é como a substância, ela tá. Então, seria qualquer coisa que a gente consiga tocar. Seria um sólido, né? Este livro, por exemplo, ele é um sólido. Agora, a gente vai para o estado líquido. Então, é assim, o líquido, ele se apresenta em fluido. E a forma dele, ele vai ter sempre a forma de um recipiente onde ele tá. Então, como mostra ali na imagem, se o líquido, ele tá dentro de uma jarra, ele vai ter o formato da jarra. Se ele tá dentro de um copo, ele vai ter o formato de um copo, né? Então, o líquido, ele vai sempre estar no formato do recipiente que você colocar aquele líquido, né? Então, ele é uma forma fluida e fica na forma do recipiente. Bom, o terceiro estado físico é o estado gasoso, né? Então, a substância, ela não apresenta uma forma definida, né? Continuamos aqui nessa página. Ela não apresenta uma forma definida e também ela adquire o formato daquele recipiente. Então, isso pode ser observado quando a gente enche algumas bexigas, né? Quando você enche a bexiga, ela vai ficar no formato em que o recipiente que a contém, né? Então, se o balão é redondo, a substância gasosa ela vai ficar no formato redondo, e se for no formato de um coração, a substância gasosa vai ficar no formato do coração. Então, cada balão ele manterá o gás no seu formato definido. Bom, nós vamos agora para a página 25, que vai falar sobre as mudanças no estado físico da substância, né? Então, aqui ela dá um exemplo da água, porque a água ela é muito importante para os seres vivos, né? E ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas nos 3 estados, né? No estado sólido, físico e gasoso. Então, um exemplo da água no caso do sólido pode ser os cubos de gelo e a neve, no caso líquido, a chuva, e no caso gasoso, a água fervendo. Aqui no texto ele dá o exemplo da solidificação e da fusão. Então, é assim, ali nos cubos de gelo, ele dá o exemplo da fusão. Então, o gelo derrete e transforma em água. Então, ali ele está passando por um processo de aquecimento, que é a fusão. Já no estado de solidificação, que é essa segunda imagem aqui, ao ser refrigerado, o suco de fruta, que é a água mais a polpa de fruta, passou do estado líquido para o sólido, resultando em um picolé. Então, no caso, esse estado seria a solidificação. No caso, ele passou pelo processo de resfriamento, né? Ele estava no estado líquido e foi resfriado e passou para o estado sólido. Bom, já na página 26, a gente vai falar um pouquinho sobre a vaporização e a condensação. Nessa primeira parte da apostila, se vocês puderem observar, eles vão falar da água no estado líquido, que ela passa a ser aquecida, ela passa por um aquecimento. Porém, tem 2 situações, né? A vaporização é o processo em que a água vai se transformar em vapor, né? Porém, ela passa por um aquecimento.
Não é simplesmente deixar ela ali em repouso, se o ambiente estiver quente ele vai derreter. Não, eu tô falando de colocar ela no fogo, por exemplo. Você tá colocando uma temperatura maior, né, mais quente. Então, no caso, ela é uma vaporização. Esse processo também é chamado de ebulição. Ela tá passando por uma ebulição, ela tá fervendo. Aí se transforma naquele gás que eu falei para vocês, no gasoso. E já a evaporação é o processo da água em que ela não precisa passar por um aquecimento. Ela é aquecida, mas é um processo natural. No caso do gelo, por exemplo, ele está derretendo, ele passa por uma evaporação e não por uma vaporização. Bom, ali no livro tem um exemplo, né, dessas duas mudanças de estado físico. Então, no caso ali das roupas, né, tem as roupas estendidas ali no varal. Quando elas estão molhadas, ela tá molhada, né, então ela tem a presença da água. Então, quando ela é estendida, os pais de vocês colocam no varal, né? Então, no caso, ela recebe a luz, porém, é um processo lento, porque ela não vai secar de imediato, então ela vai demorar, digamos que o dia todo para secar essa roupa. Então, é o processo de evaporação, é um processo natural, né? Então, a água ela vai sofrer uma evaporação. Então, ela recebendo a luz do sol, ela vai demorar algumas horas para evaporar a água daquela roupa. Já no caso da ebulição, que é essa panela que está fervendo, a água está fervendo na panela, então é o processo de ebulição. Então, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, a ebulição é quando ela recebe o fogo, né, que é uma temperatura muito maior. Aí é visível que você veja o estado gasoso, né, que é a evaporação da água também, porém é um processo mais rápido. Bom, as nuvens que a gente enxerga lá no céu, elas são formadas por gotículas de água no seu estado líquido. Então, caso elas sejam muito frias, elas podem formar cristais de gelo, né? Então, ele explica aqui nessa imagem da apostila, ó, na página 26 ainda, o desenho ali de algumas nuvens, né? Então, é assim, quando as nuvens elas ficam sobrecarregadas, a água, ela forma a chuva. Então, no caso, a chuva é o estado líquido da água, né? Ou até mesmo no formato de pedras de gelo ou de granizo, ou até mesmo a neve. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Qualquer dúvida pode chamar a professora lá no sistema. E até a próxima!